Capítulo de número 3, e versículo de número 18. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Que diz a palavra do Senhor: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Queridos, quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória, e louvá-lo pela sua misericórdia e pela oportunidade que Ele tem nos dado de poder estar pregando aqui nesse lugar. Também estendo os meus agradecimentos ao nosso pastor Marcos Cabral. Deus abençoe a sua vida, a vida da missionária Terezinha, de todo o seu ministério, em nome de Jesus. Nosso querido apóstolo Reginaldo, Deus também abençoe a sua vida. Ao vice-presidente, pastor Oséias, Deus abençoe. Presbítero Júlio, pastor Josias, bispo Marley, evangelista Edmilson, Deus abençoe a todos os obreiros, que Deus continue abençoando as vossas vidas, em nome de Jesus. E também não poder deixar de mencionar ao nosso querido pastor Everton Silvestre, presidente da nossa convenção, que foi o intermédio de Deus para que pudéssemos estar aqui nesta noite. Eu quero aqui também agradecê-lo em nome de Jesus a todos que cooperam para o crescimento desta obra, e o céu recompense a cada um em nome de Jesus. O amigo Diácono Mateus, missionário Ricardo, Deus abençoe. Trazemos a paz, irmãos, do nosso pastor presidente para toda a igreja em nome de Jesus. E já foi apresentado, mas eu queria novamente mencionar a minha esposa, a minha digníssima esposa. Levanta a mão novamente para que todo mundo conheça. A gente que, pela misericórdia de Deus, estamos em frente de obra, fazendo a obra de Deus, e muitas das vezes são as nossas esposas que seguram o fardo com a gente. Se não fosse elas, a gente não suportaria. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é uma joia preciosa, uma companheira na obra de Deus. Deus abençoe a ela e a nossos filhos, em nome de Jesus. Queridos, quem quer ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Nosso pastor Marcos Cabral não deu tempo, e 5 para meia-noite a gente encerra, e vai todo mundo para casa. Hoje é sábado, né? Queridos, segunda carta do apóstolo Pedro, nós sabemos que este apóstolo, que a princípio era discípulo de Jesus, em Lucas capítulo de número 5, a Bíblia nos retrata a história do chamado deste homem, quando estava à beira do lago de Genesaré, aonde havia passado toda a noite pescando e nada apanhando. No dia seguinte, Jesus se aproxima e pede-lhe o seu barco emprestado, para que ali ele instruísse a multidão que estava apertando para ouvir a palavra de Deus. E diz a Bíblia que depois que Jesus prega, Jesus olha para este homem e diz: vai novamente para o mar e lance rede. E Pedro responde: Senhor, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu irei. E diz o texto que ele vai, pesca, e quando ele joga a rede, a Bíblia nos diz que uma grande pesca acontece. Ele tem que chamar Tiago e João para que lhe auxiliassem no transporte daqueles peixes. E diz a Bíblia que agora Pedro se aproxima de Jesus e diz a ele: te afasta de mim, porque sou um homem pecador. E diz o texto que Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu agora, tu vais ser pescador de homens. Tu era pescador de peixe, mas eu te farei pescador de homens. Sabemos que em Mateus capítulo de número 16,
Jesus estava certa feita conversando com os seus discípulos e ele disse: olha, o que o Filho dos Homens tem dito acerca de mim? Os discípulos responderam: olha, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és os filhos dos profetas, alguns dos profetas. E ele olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Para vocês, quem eu sou? E diz a Bíblia que Pedro toma a palavra e responde: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Filho do Altíssimo. E Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado é tu, Jonas, porque carne nem sangue te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Por isso que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A narrativa de Jesus continua com este discípulo, a tal ponto de quando Jesus está na sua angústia de morte, ele diz: olha, está chegando a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores, e vocês se dispersarão, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Jesus responde para Pedro dizendo: Pedro, ainda que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Diz a Bíblia que os irmãos conhecem a história. Jesus é preso e agora está tendo ali uma comitiva. Pedro está junto com aquela comitiva e por 3 vezes ele nega. Na 3ª vez o galo canta, Pedro se entristece, se retira. Jesus é crucificado, ressuscita, e em João capítulo de número 21, a Bíblia diz que eles estavam novamente pescando. Pedro disse: eu vou pescar. Os discípulos lhe acompanharam. Pedro está pescando. Jesus aparece à beira da praia, a pesca novamente frustrada, e ele grita perguntando: filhos, vocês têm do que comer? E eles dizem: não apanhamos nada. Jesus diz: olha, lança a rede do outro lado. Quando João vê o cenário em que eles estão, pesca frustrada, barco, a ordem de jogar a rede novamente, João cai e se diz: Pedro é o mestre. Só que Pedro se lança na água, e Jesus chama ele até a sua presença. E quando ele chega, tem uma fogueira, tem pão assado. Ele olha para eles e diz: Pedro, alimenta, porque eu tenho pão e peixe para te entregar. Diz o texto que agora Pedro está se alimentando, e Jesus agora vira diretamente para Pedro e vai lhe perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. 2ª vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ele responde: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro agora se entristece, porque meu pastor Marcos Cabral, creio eu que ele lembrou. Por quê? O cenário era praticamente o mesmo, tinha uma fogueira. Pedro havia negado 3 vezes. Na 3ª vez que Jesus pergunta, imagino que Pedro lembrou: eu neguei ele 3 vezes. Mas na 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro agora muda a frase. As 2 primeiras, Pedro responde com a palavra ágape: eu tenho apreço, eu tenho carinho. Mas na 3ª, ele vai responder com amor íntimo, dizendo: Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Pedro negou, e agora Jesus faz Pedro por 3 vezes dizer que ele o ama. Imagina agora Satanás olhando, dizendo: a promessa que está sobre ele, agora eu destruí. Mas Jesus chegou à beira da praia para mostrar para Satanás. Jesus criou o mesmo cenário para mostrar para o diabo que o cenário que ele criou para a queda de Pedro, Jesus fez o mesmo cenário para mostrar que ele é Deus de restituição e que ele é Deus que muda a história. Por causa dessa boa levantada, lá vai a palavra que
poder. Atos capítulo 2, o Espírito desce, todos são cheios do Espírito. E por causa disso há um escândalo entre aquelas pessoas que ali estavam. E Pedro toma a palavra e começa a pregar. Pedro toma a palavra e começa a ministrar. De Abraão até Jesus, dizendo: olha, aqueles a quem vocês mataram, aqueles a quem vocês crucificaram, Ele ressuscitou dentre os mortos e nos encheu do seu Espírito para anunciar o Evangelho. Diz a Bíblia que na primeira pregação de Pedro, aqui se cumpre o que Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Quando Pedro prega pela primeira vez, quase 3.000 almas se convertem ao Evangelho. Em Atos capítulo 3, ele cura o paralítico da Porta Formosa e toma a palavra novamente. Ali quase 5.000 almas se convertem. Deus fez literalmente Pedro o pescador de almas. Pedro se torna pastor da igreja em Jerusalém, está pregando a palavra, o Evangelho está crescendo, o Evangelho está sendo manifestado. Em Atos capítulo de número 8, a Bíblia nos diz que o Evangelho é pregado em Samaria. Em Atos capítulo 10, a Bíblia nos diz que o Evangelho é pregado na casa de Cornélio. A partir de Atos capítulo de número 13, o Espírito Santo brada no meio da casa onde estavam reunidos e diz: separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. O Evangelho começa a ser pregado, e na maneira e na mesma proporção que ele vai crescendo, se levantam os inimigos, e o principal deles, o Império Romano. O Império Romano se levantou com seus imperadores para matar, para maltratar e para perseguir os cristãos que não negavam a sua fé, que não negavam a sua confiança em Cristo. E Pedro, na sua primeira carta, para que a gente entre no texto, na primeira carta do apóstolo Pedro, ele escreve e ele direciona esta carta a 5 cidades, ou 5 bairros, podemos assim dizer, que eram da província de Roma: Capadócia, Galácia, Ponto, Ásia e Bitínia. Pedro dirige a carta dizendo: olha, segundo a presciência de Deus Pai, através da graça de nosso Jesus Cristo, vocês foram alcançados. No capítulo 1 da primeira carta, Pedro começa a pregar e a falar aos irmãos, dizendo a eles e reforçando a fé que eles tinham em Cristo. Capítulo 1, versículo 8, diz a Bíblia que Pedro olha para eles e diz: olha, aquele Jesus a quem vocês servem, que vocês não viram, mas vocês o amam, vocês não contemplaram, mas vocês creem, a vossa fé será recompensada, a vossa fé terá uma recompensa. Pedro continua em sua carta dizendo que quando nós fomos resgatados, quando os gentios foram trazidos para perto, como o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos irmãos de Éfeso, dizendo que vocês que estavam longe foram trazidos para perto através do sangue de Cristo. Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 18, Pedro vai dizer algo que eu acho muito interessante. Pedro diz: sabendo isto, que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que vocês foram comprados, mas vocês não foram comprados com prata e ouro que é corruptível, vocês foram comprados com o precioso sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Eu vou repetir: vocês não foram comprados com prata ou ouro que é corruptível, que é terreno. Se alguém dissesse: olha, vocês foram comprados com ouro, alguém poderia vir com uma pedra mais preciosa e dizer: eu pago um dote. Se é ouro, eu tenho algo mais valioso aqui para cobrir o valor do ouro. Se é prata, eu tenho algo aqui para cobrir o valor da prata. Mas Pedro está dizendo: vocês não foram comprados com ouro, vocês não foram comprados com a prata, a sua dívida não foi paga com ouro, a tua dívida não foi paga com a prata, a tua dívida não foi paga com rubi, a tua dívida não foi paga com diamante. Por quê? Porque se fosse paga com ouro, se fosse paga com prata, se fosse paga com diamante, Satanás poderia dizer: já que foi pago com ouro, eu vou lá, eu vou oferecer algo maior, e a dívida dele só vai aumentar. Mas como a dívida foi paga com sangue, e sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, Satanás olha para mim e para você, ao
adorar. Só que eu entendo o real significado da cruz do Calvário. Você estávamos condenados ao inferno, estávamos condenados à queda, mas Ele morreu em nosso lugar. Pedro exorta os irmãos a viver uma vida de santidade. Andem em santidade. Sejam santos em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo. Pedro também exorta acerca das mães, dos casais, dos jovens, dos anciões. E na segunda carta, Pedro escreve, já sabendo que estava próximo à sua morte. Pedro vai escrever a sua segunda carta, e ele direciona aos irmãos que estão nestas 5 cidades, dizendo a ele: olha, permaneçam, continuem, busquem a santidade. Pedro também diz que há um momento em que eles estavam vivendo, que a provação que eles estavam passando era apenas uma vírgula para a glória de Deus que viria para eles. Era apenas algo, a fé deles estava sendo provada no fogo, para ser aprovada no dia da glorificação da igreja. Aprendimos aqui nesta noite as crianças apresentarem uma peça. E esta peça eu estava conversando com o pastor Marcos Cabral, e me emocionei. Por quê? Porque eu imaginei a cena, irmãos. Eu imaginei os céus abertos. Eu imaginei a nova Jerusalém. Eu imaginei Jesus olhando para nós, colocando esta coroa na nossa cabeça e dizendo: pastor Marcos Cabral, valeu a pena toda lágrima. Apóstolo Reginaldo, valeu a pena toda lágrima. Pastor Oséias, valeu a pena toda lágrima. Pastor Josias, valeu a pena todo o sofrimento. Há pessoas que estão largando, saindo da igreja, deixando o evangelho, mas eu estou pregando para uma igreja nesta noite que pode dar sangue na canela, mas não vai largar a fé, porque sabe que o galardoador está esperando que a promessa vai se cumprir. Permaneçam firmes na convicção da vossa fé. Pedro também exorta acerca dos falsos mestres. Pedro diz que é bom para eles não conhecer a verdade, mas já que conhecem, e distorcem a verdade. Pedro vai fazer a comparação de um provérbio que diz: é como um cão que vomita e volta a alimentar o seu vômito, e como uma porca que volta a deitar na lama depois de lavada. Assim é aquele que conhece a verdade e volta a praticar a mentira. Assim é aquele que conhece o evangelho e depois se desvia da sã doutrina, da sã palavra, da verdade bíblica que nos relata. Pedro alerta acerca disso. No capítulo de número 3, para a gente encerrar, eu tenho 12 minutos no tempo que o pastor Marcos Cabral me deu, e já encerro. No capítulo de número 3, Pedro vai dizer que este era o propósito da sua segunda carta. E qual é o propósito do apóstolo Pedro? É trazer a memória dos irmãos que estavam nessas 5 cidades: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, dizendo: olha, o arrebatamento é real, olha, a promessa da sua vinda é real. E no capítulo 3, versículo número 3, Pedro vai dizer: sabendo isto, que nos últimos dias surgirão escarnecedores, amantes de si mesmos, que andarão segundo as suas próprias concupiscências. E eles vão dizer e vão perguntar: onde está a promessa da sua vinda? Cadê a promessa que ele disse que iria voltar? Cadê a promessa que ele disse que iria resgatar a sua igreja? Estou aqui diante de, me permita essa expressão, de anciões da obra de Deus, de homens que, se eu me sentar para aprender, eu vou aprender como tenho aprendido muitas coisas. Homens de Deus que aqui estão, que pregam, que anunciam. E quantas pessoas já chegou no nosso ouvido para perguntar à missionária Terezinha: cadê a promessa do teu Jesus? Ele não disse que ia voltar. Desde os meus avós, tataravós, eles pregavam, diziam: cadê o arrebatamento real? Já passou esse tempo todo. Cadê a promessa da sua vida? Cadê a promessa da sua volta? Cadê a promessa do seu retorno? Cadê a promessa do arrebatamento? Aí Pedro vai responder no capítulo 3, versículo 8:
Mas, meus irmãos, sabendo isso, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. No capítulo 3, versículo de número 9, ele vai responder àqueles que não acreditam no arrebatamento, dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa. Eu vou repetir: o Senhor não retarda a sua promessa. Eu vou repetir mais uma vez porque alguém entendeu lá atrás: o Senhor não retarda a sua promessa. Eu estou pregando para a igreja que ainda acredita no arrebatamento. Eu estou pregando para a igreja que ainda acredita na Nova Jerusalém. Deixa quem quiser se estabelecer lá fora. Deixa quem quiser não acreditar. Eu acredito até os ossos. Daqui a pouco, o apóstolo Paulo disse, e daqui a pouco, aleluia, o mesmo Senhor descerá do céu com a laringa, com a estratégia, com a boca de Deus. E nós seremos arrebatados. Deixa eu ver com o eu sou o primeiro, cadê o segundo? Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Eu sou o primeiro, cadê o segundo? A trombeta vai tocar. Nós seremos arrebatados. Só quem vai abrir a boca para adorar. Só quem vai abrir a boca para adorar. Só quem vai abrir a boca para adorar. Tem muita gente que está perdendo a esperança do arrebatamento. Tem muitos que já perderam a esperança da vida de Cristo. Mas cadê você que ainda acredita? Cadê você que ainda ama sinceridade? Cadê você que ainda ama a palavra? Cadê você que ama a santidade? Levante a mão para adorar, porque Ele vai te levar para adorar. Ele não retarda. Ele não retarda a sua promessa. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele pregando disse: vigiais, porque eu virei uma hora em que não penseis. Ele olhou para a igreja de Tiatira e disse: mas o que vocês têm, retém até que eu venha. Ele disse para Filadélfia, guarda. Filadélfia, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou repetir porque eu estou todo arrepiado. Guarda o que tu tens, preserva o que tu tens, preserva a unção que tu tens, preserva o caráter que tu tens, preserva a santidade que tu tens, preserva o amor pela obra que tu tens, porque daqui a pouco, mais uma vez eu repito, Ele vai voltar. Versículo 13, Pedro diz: porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que haverá o que habita a justiça. Porque segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Apocalipse 21. João, ele está vendo o retorno de Cristo no período milenar. E ele olha para o céu e ele vai dizer: e eis que eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E eis que eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo como uma noiva, adornada e adereçada para o seu esposo. E versículo 4 de Apocalipse 21, ele vai dizer: e Deus. Versículo 13 ele diz: e uma voz me dizia: este é o tabernáculo entre Deus e os homens. Me permita mais uma vez entregar isso aqui. Hoje a gente está sentindo a presença dele no nosso meio. Hoje a gente está falando em línguas estranhas e ele está lá, o Espírito está habitando em nós. Mas em Apocalipse 22, o quadro está escrito:
Se prepare, daqui a pouco tu vai adorar face a face dele. Te prepara, daqui a pouco tu vai ver. Deixa eu ver que vai, deixa eu ver que vai. Deixa eu ver que vai, deixa eu ver que vai. Tu está adorando ele aqui embaixo, mas daqui a pouco tu vai ver ele. Você já parou para imaginar isso? Aleluia! Imagine agora você entrando na Nova Jerusalém. Imagine comigo, irmãos. Aquela vez a posta da apóstola de Paulo. A gente sentando lá naquela cadeira do ouro. Na grande ceia, ele vindo dizendo: aqui, meu filho. Olha aqui, meu filho, é o teu galardão. Imagina ela lá dentro do nosso olhos dizendo: está vendo que valeu a pena? Está vendo que valeu a pena chorar? Está vendo que valeu a pena sofrer? Está vendo que valeu a pena abrir mão das suas vontades, do teu conforto por amor à minha obra? Está vendo que valeu a pena? Apocalipse 21:4, e ele limpará os seus olhos toda lágrima. Se você está chorando aqui embaixo, não se preocupa não, daqui a pouco tu vai estar sorrindo. Se tu está chorando aqui embaixo, não te preocupa não, daqui a pouco tu vai estar sorrindo. Se tu mora em casa alugada, não te preocupa não, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5, se vocês perderam o vosso edifício terreno, se preocupe não, nós temos um edifício edificado em Deus. A nova Jerusalém está nos esperando. A nova Jerusalém está nos aguardando. Eu encerro. Ele fala no versículo seguinte acerca das cartas de Paulo. E o versículo de número 17 e 18 ele diz: antes crescei na graça. Antes crescei na graça. A Bíblia diz que Paulo escreve para Timóteo na segunda carta, capítulo 2, e versículo de número 1. Paulo olha para Timóteo e vai dizer: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, meu filho, te fortalece na graça que há em Cristo Jesus. Hebreus capítulo de número 13, versículo 9 está escrito que o coração forte é o coração que está cheio da graça de Deus. Se nós vamos falar de graça aqui, a Bíblia abrange tanta coisa, mas eu vou entrar num texto que nós conhecemos bem, 2 Coríntios 12. Paulo está orando, pedindo a Deus para que o seu espinho da carne seja tirado. Paulo está orando para que o seu espinho da carne seja arrancado. Mas Deus olha para Paulo e vai dizer: Paulo, eu não vou retirar o teu espinho, mas a minha graça, aleluia, a minha graça, Paulo, ela é suficiente. Não importa a dor, não importa a agonia, cresce na graça, porque a graça dele te faz. E a graça te faz. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia, a minha graça te faz. O Senhor trouxe crente aqui para dizer: a minha graça é suficiente. Não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas o céu te trouxe aqui para dizer: minha serva, meu servo, a minha graça é suficiente. Essa porta está fechada, a minha graça te basta. Mas o desemprego está batendo, a minha graça te basta. Mas eu estou passando pelo vale, e sei que você aqui para dizer: a minha graça te basta. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já disse: olhe, cresça na graça. Busquem esta graça.
porque os dias que vocês estão enfrentando não é fácil. Busquem essa graça, porque o momento que vocês estão passando não é fácil, mas também cresçam no conhecimento. Conhecimento de quê, pastor? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplica isso aqui agora em sério, porque tem muitas pessoas que servem, mas não conhecem. Dá glória, mas não conhece. Levanta a mão, mas não conhece. E o céu está dizendo: cresçam na graça, mas também no conhecimento. Como assim que é o conhecimento, pastor? Através da palavra dele, através de quem ele é, a promessa que ele fez. Não sirva a Deus por superficialidade, não sirva a Deus apenas, aleluia, por mordomia, mostrar uma beleza exterior, mas o céu está dizendo: cresçam no conhecimento, se aprofundem na intimidade, conheçam ele de perto. Ele olhou para ele e disse: Arém, se tiver profeta, eu falo através do profeta, mas com meu servo Moisés, eu falo fácil. Porque Moisés me conhece, e quem conhece ele, dele é conhecido. E no final Pedro diz: a ele seja a glória e a majestade. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele.